muito emocionante, porque aqui nós temos pessoas que fizeram parte da minha vida. Quero agradecer, seguindo aqui a ordem, a Jussara, né, da presidenta PROC, que também nós temos uma história, como ela falou, uma história muito rica, um momento difícil da educação, mas que superamos, e hoje a gente, quando olha para trás, vê que valeu a pena aquelas lutas, né, Jussara, imensas, intensas. Na época, no meu caso ainda eu era ACT, né, admitido em caráter temporário, mas assumimos a causa como fosse um efetivo, né. A Noêmia também, uma pessoa que eu devo muito a Noêmia. Por quê? Porque um dia ela me chamou na sala dela e ela falou: Ciro, o que você está pensando? Você não vai estudar? Você vai querer ficar aí ACT a vida toda? Então são os anjos que aparecem na nossa vida e que dão aquele empurrão saudável. E aí, Noêmia, fui estudar, e assim que eu acabei o meu estudo, abre os concursos aí no Brasil, e eu rumei fora. Então, obrigado, Noêmia. A Simone, que acabou me deixando emocionado agora, porque teve uma vez que o meu pai falou assim: Ciro, vou te mostrar um negócio. E aí nós fomos. Ele tinha na época, eu não me lembro se era acho que era o Corcel branco, que ele tinha um Corcel 2. E nós fomos lá ver essa escola que ela mencionou, que recebeu o nome dele, Escola Isolada Vereador Breno José Tualdo. E o orgulho dele foi muito grande, né? Porque meu pai não tinha muito estudo, ele tinha, como a maioria das pessoas antigas, era pouco estudo. Então, me deu uma emoção muito forte, viu, Simone? E que bom você ver pessoas que estudaram em escolas isoladas e hoje estão aí. Quer dizer, vale a pena realmente a gente se esforçar e se dedicar. Vou deixar minha mãe por último. Professora Lias. Professora Lias, eu nunca vou me esquecer, mas a ocasião, ela era minha alfabetizadora. E não sei, mãe, se foi o negócio lá do sarampo, o que foi? Sei que a professora foi lá em casa e ela me presenteou com um livro chamado O Peixinho Valente. E a partir daquele livro lá, também me ajudou a ler, né? E ela era professora alfabetizadora. Então, eu agradeço imensamente, porque a professora Alias, ela me fez ver esse mundo que muita gente ainda infelizmente não conhece, que é o mundo do ler e do escrever. Muito obrigado, professora. E a minha mãe, a batalhadora, uma pessoa que sempre acreditou na gente, né? Criou seus 4 filhos com muita dificuldade, me conta as histórias, né, lá da rua Carmelo Zócoli. Então a minha mãe também eu quero agradecer muito, por ela sempre ser aquele baluarte, defensora, acreditando na gente, pegando na orelha quando precisava, levando para o colégio na base às vezes da varinha, mas hoje nós estamos aqui, né, eu escrever esse livro. Então, mãe, muito obrigado por tudo, e que Deus possa retribuir em dobro por tudo que a mãe tem feito, o amor e carinho, sempre pensando na gente. E de certa forma, pessoal, eu quero dizer para vocês que na existência, como o nosso livro ainda fala, né, não perca a sua essência. Na existência a gente não tem como medir a intensidade daquilo que a gente vive. Por exemplo, eu não posso medir a intensidade desse momento, mas eu sei dizer para vocês que é um momento que está me trazendo felicidade, prazer, alegria. Portanto,
é o momento da excelência da vida. E as pessoas estão esquecendo isso, esquecendo que a essência da vida, minha gente, não está em grandes acontecimentos, mas em pequenos acontecimentos. Não esqueçamos disso. Viver é intensificar cada um desses momentos. E é por isso que eu tive a vontade de escrever esse livro, né? Lançar esse livro, Não Perca a Sua Essência. E desde o primeiro momento, eu pensei comigo, eu quero lançar esse livro na minha terra. Eu não lancei ainda lá na vida. O pessoal está todo na expectativa. Eu falei, não, primeiro vai ser no meu Capinzal, porque é a terra aonde eu consigo até hoje expressar o que eu penso, o que eu digo, né? Então, por isso que nesta terra abençoada eu estou lançando esse livro. E por que escolhi, né, lançar aqui primeiro? Porque a gente tem uma história de vida. E essa história de vida, ela começa lá nos porões da casa da rua Carmelo Zócoli, 816, aonde aqui tem a Sandra, né? E que a gente fazia, não sei se o Chico também chegou a ir lá, a gente fazia, acho que o Laércio, cadê o Laércio? O Laércio também chegou a ir naqueles, nós fazíamos eventos, lá no porão da casa da minha mãe, os eventos lá, do qual a gente convidava jurados. E você sabe quem que era um dos jurados lá? Maria Helena. Maria Helena ia, lembra Maria Helena? Né? Então, pessoal, parece que o destino, ele vai traçando a nossa vida. Coisas simples. De repente lá, o Arthur do Seu Auxílio me convida para nós pegar aquela piazada, lembra? E levar na rua, na rua 15 de novembro, como é que era? Num desfile de 7 de setembro, nós tocando lata, se alguém lembra, e nós fomos lá. Então eu tenho um orgulho muito grande de fazer essas lembranças, porque ela fez parte da nossa vida. Ali o Geraldo acompanhou, o Renato não está aqui, já falei do Laércio, de pessoas que vivenciaram, né? Vivenciaram essa nossa existência. Não sei se o Luiz Borim lembra de alguma coisa disso aí também, lá no bairro do frigorífico, né? Então são histórias que o tempo, ele não apaga. Ele não apaga. Eu sonho com isso. Eu tenho, ainda hoje estava falando para a mãe, olha, eu sonhei essa noite com a nossa casa, lá da rua Carmelo Zócoli. Então, de certa forma, meus amigos, esse livro, ele vamos dizer assim, a Noemi assim, sintetizou bem. Ele é a essência da minha própria vida, que eu quero compartilhar com vocês. Então, quando vocês lerem esse livro, lembrem não do professor Ciro, mas lembra de você mesmo, né? Principalmente porque aqui hoje a gente tem membros, né, da Sociedade Espírita aqui de Capinzal e também do Ouro, membros de outras religiões, aonde a gente vai aprendendo com a vida espiritual também, que nós podemos fazer a diferença nessa vida. Então, nunca esquecendo da parte material, mas também da parte espiritual. E aí, quem nos acompanha pelo jornal, às vezes tem umas partes lá de política, mas às vezes até eu penso em parar de escrever, mas focado principalmente na parte reflexiva, sempre procuro dar vamos dizer assim, ora eu falo de um assunto político, mas ora também eu falo de um assunto reflexivo. Estou muito grato também ao pessoal da Rádio Capinzal, aonde a gente começou. Hoje, ainda quando estava dando entrevista na rádio, eu lembro do Ademir Delotto,
que ele começou o jornal A Semana e ele me convidou para escrever. 20 anos quase ou mais, escrevendo toda semana para o jornal. Daí o jornal entra em extinção e aí aparecem os meus amigos aqui, que é o Aldo e o Enio, do jornal O Tempo, prontamente falou: não, você vai escrever no nosso jornal. E uma parceria que deu certo, eu agradeço muito. Inclusive, esse evento aqui, uma das primeiras pessoas que a gente conversou foi com o Aldo, e o Aldo, ele se prontificou. Eu tenho que agradecer muito aqui ao presidente da Câmara, o Kelvis. Ele não está aqui, mas nos deu uma força muito grande, inclusive a parte do cerimonial, né? Patrícia, né? Que esteve aqui nos auxiliando com o som. O Kelvis foi que nos ajudou aí. Então, pessoal, que maravilha, né? Para mim parece que eu estou vivendo um momento assim de um auge, parece que estou nas nuvens, porque estou aqui no meio de pessoas que eu conheço, que tem um histórico muito grande. Desde o primeiro momento também eu falei com a Vânia me ajudou, né, a achar esse local. Tenho que agradecer aí o Cabeção, né, que nos auxiliou, o Chimildo também que nos auxiliou, enfim, tantas pessoas que nos auxiliaram. Então, não perca a sua essência, é uma frase que me acompanha a vida toda praticamente. Eu penso que nós podemos usar muitos cargos, e principalmente quando eu estava no cargo de secretário de Educação, quando eu fui na Undime lá em Salvador, eu vi uma primeira palestra, aonde a pessoa falou assim, eu estava no auge começando, fazia uns 15 dias que eu estava como secretário, e a pessoa falou assim, secretários, não esqueçam de uma coisa, vocês não são secretários. E bem falado aqui pela Simone, estou como secretário. Por quê? Porque são cargos, né, passageiros, assim como a Noêmia, que foi tanto tempo a vice-prefeita, né? Ou seja, a gente ocupa aquele cargo, e aquele cargo lá tem que sempre estar a serviço. Então isso assim, de certa forma, trouxe na minha cabeça que eu não poderia nunca perder a minha essência. Ou seja, acima de qualquer coisa, ser aquele Ciro da Carmelo Zócoli, lá do porão, aquele Ciro que auxiliava. Inclusive, veja só, quando eu fui no seminário, uma das ações, até eu fiz questão de colocar no meu rol aí da biografia, fui trabalhar com engraxates menores de rua lá em Siqueira Campos, e foi fantástico. E o dia que eu saí de lá, foi uma coisa assim que, olha, se eu começar a falar muito, eu vou aos prantos aqui, porque você trabalhar com menores de rua, pessoas que na hora que você vai dizer tchau para eles, e eles entregam para você um sabonetezinho, olha, na época eu era Frei, né? Olha, Frei Ciro, isso aqui é para você. Então você vê que a pessoa está dando aquele pouquinho, aliás, aquele pouquinho dela, mas que é o tudo dela. Então, a gente precisa valorizar, ver as pessoas de uma outra forma aí. Então, falando um pouquinho do livro, pessoal, são 25 artigos, né, ou capítulos, e que eles estão assim, eu procurei colocar aqueles que mais me chamou a minha atenção. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma coleção de mais de 400 escritas, né? E aí selecionei esses 25 capítulos e registrei o livro como um livro de autoajuda e o enfrentamento dos problemas da existência. O livro está registrado, ele está catalogado, ele tem um número, tá? Então fiz ele com os recursos que dão meu, né? Então a gente não fica vinculado, como eu já estive aí do lado do setor público. Então eu procurei desvincular tudo para que
tivesse a liberdade de fazer essa comercialização aí. E eu quero destacar, pessoal, o capítulo 4, tá? O nome do capítulo é Recordações que Renovam a Alma. E nesse capítulo, foi final do ano agora, quando eu vim para Capinzal, e eu sempre gosto de vir e dar uma passeada, né? Luciano gosta de caminhar, e a gente vai, né, Luciano, vamos rememorando os lugares, e pessoal, está tudo aqui na cabeça da gente, tudo na cabeça da gente. Então, a gente precisa fazer esse bom exercício do nosso passado. Ah, mas eu nasci, viver, sempre estive aqui. Espera aí, desliga um pouco e volta um pouquinho no teu passado, para que a gente possa rememorar as nossas histórias. Às vezes são histórias tristes, são histórias que, né? Ah, mas por que eu vou? Mas faz o seguinte, apague aquelas tristezas e veja que você conseguiu vencer todas as batalhas e está aí hoje. Então, de certa forma, esse capítulo 4, eu busco falar da minha infância, porque eu lembro, né? Volta e meia eu peço para a mãe fica contando para mim como que era, como foi outro dia que eu queria saber quem que foi a minha parteira, que eu nasci e tal. Então, mas a gente precisa ter essas curiosidades aí, e é por isso que estou lançando esse livro aqui em Capinzal. Então, pessoal, eu agradeço imensamente a vocês, quem for adquirir, já vi que vários adquiriram, e façam a leitura, depois se quiserem comentar comigo, né, através de e-mail, através de WhatsApp, deem o seu, né, a gente fala o feedback para a gente, né, desses artigos aí que vocês conheceram, né? E agradeço imensamente a todos vocês que aqui estão. Agradecer também, como foi dito aqui no hall, né, ao pessoal da Sociedade Espírita Amor e Caridade de Capinzal, o pessoal da Casa do Caminho do Ouro, o pessoal da Igreja Católica, o pessoal da Igreja Luterana, enfim, várias entidades que aqui estão e que de certa forma ajudam muito a nós, né? Porque sem Deus a gente não é ninguém. E gratidão então a todos que ajudaram, ao Aldo mais uma vez, né? Que sempre, na verdade, o Aldo se entusiasmou tanto que não como fazer e tal, e eu me empolguei, e hoje nós estamos aí, né? Muito obrigado, Aldo. Quero deixar mais uma vez registrado o vereador Kelvin. Que pessoa, eu não conheço ainda ele, mas que pessoa fantástica, genial, sempre pronto. Conversei com ele em WhatsApp e também no Instagram, né, que me ajudou muito. Quero agradecer também o Luciano, né, a Luciana, que também não mediram esforços, estão aí me auxiliando, me ajudando. Agradecer também por tudo que eles fazem pela minha mãe, que hoje mora com eles, né? Pessoas que abraçaram a dona Romilda e que está muito feliz, muito contente, e é isso que importa para nós aqui. E também agradecer imensamente ao pessoal da Rádio Capinzal, que hoje, assim, desde manhã, entrevista, na hora do almoço, agora vieram. Então, a gente se sente em casa. O Aldo também fez uma live hoje. Enfim, a gente se sente realmente em casa. A Patrícia que fez aí o cerimonial, está fazendo. O Lucas que mexeu com o som aqui. Enfim, pessoal, esse é um evento, de certa forma, na simplicidade, mas que é cheio de, vamos dizer assim, de sentimento, porque a vida precisa disso, precisa de sentimento, precisa de vigor, por mais dificuldades que a gente tenha, por mais doença que a gente tenha. E eu tenho um capítulo, quero que vocês leiam com atenção, que é um capítulo que fala assim: o mal pode ser remédio?
É para vocês pensarem um pouquinho, né? E de fato, espero que no final do capítulo vocês entendam que sem o sofrimento, sem o mal que existe, ninguém vai vencer na vida. Então o mal, ele é remédio, porque é ele que faz com que a gente cresça. Talvez alguém não entenda direito isso. Então eu tenho que me lançar no mal? Não, muito pelo contrário. A gente nem precisa, porque está ali a nossa cabeça, né? Eu sempre digo para os meus alunos, nós temos um lado que é bom, um lado que é mau. E se a gente não cuidar, os obsessores, né, eles tomam conta da gente. Então que a gente pense um pouquinho nisso. O livro já está à disposição, já vi que vários já adquiriram, certo? O valor a gente fez assim bem, de certa forma, até que simbólico. Não procurei, nesse momento, não procurei ter lucros, né? Eu pensei, quero vender os meus livros para que em outras oportunidades a gente possa estar divulgando ainda mais o meu trabalho. Já tenho quase que o segundo livro pronto, inclusive eu pedi até para alguns, não sei se daqui, sugestões de título, né? Só que esse segundo, eu vou, além da parte da essência, eu vou colocar um pouco da parte da espiritualidade, né? A parte da espiritualidade, que é aquela ligada, né, com a outra dimensão. E aí entra todo o cerimonial da parte de Jesus, enfim, que para mim é importante, né? Sem o lado espiritual a gente não consegue ter essa essência aí. Então é muito importante aí. Então, obrigado, pessoal, Deus abençoe a todos, gratidão imensa, né? Ver esse público seleto de pessoas que fizeram e fazem parte da minha existência, uns aí que a gente conheceu há pouco tempo, né? E que estão aí sempre nas redes sociais, na ativa, a gente coloca alguma coisa, a pessoa já vai lá e ela já interage com a gente, isso é muito bom, né? E os amigos de outrora, né? Nominar todos, eu até poderia nominar todos aí, mas não vou ficar olhando aqui para a plateia, para mim não deixar alguém fora, daí depois fica ruim. Mas todos vocês têm o convite foi feito assim de forma muito singela e assim numa profundidade muito grande, porque na verdade eu sou uma pessoa que tenho sensibilidade e, de certa forma, eu gosto de guardar as pequenas coisas, né? Aqueles que me ajudou de uma forma, não é nem dar um carro, dar uma casa, não é isso que eu estou falando, não. Mas são aquelas ajudas que a gente precisou na hora certa, né? Desde uma alfabetização, desde um empurrão lá para a faculdade, e aonde a gente vai vendo que tudo dá certo, né? Tudo vale a pena, né? A vida é grande, mas basta que a gente tenha esse entendimento de querer crescer, né? E Capinzal, por mais alguma situação que aconteça por aí, mas ele tem esse calor que só aqueles que saem um pouco dessa dimensão, né, do que a gente vive e vai numa outra dimensão, que você começa a ver quantas pessoas que tem aqui. No meu caso é só gratidão, é só elogio. Hoje ainda saindo na rua aí, quantas pessoas que leem o artigo da gente, né? Alguns, na verdade é assim, como tem a opinião, né? Alguns são favoráveis, outros não, mas o importante é que vem lá e bate nas costas e fala, ó, você está escrevendo. E falei, eu escrevo o que eu penso, né? Por isso que é artigo de opinião. Mas nesse livro aí, são artigos reflexivos que vão ajudar vocês. Tenho certeza que os 25 capítulos serão assim, de grande valia para todos vocês. Meu muito obrigado, Deus abençoe a todos. E olha, não há preço que pague por cada um de vocês estar aqui nessa noite. Obrigado, pessoal.